Jesus, Divino Mestre, as tuas bênçãos de paz favoreçam-nos nesta nova oportunidade de trabalho e estudos que recebemos de Ti para entesourarmos valores nobres que vão favorecer a nossa elevação espiritual, a prática das virtudes, consequentemente a iluminação, que é a meta de todos nós aqui na Terra. Pedimos a Ti, como sempre fazemos, a inspiração, o amparo, para que nós aqui realizemos o melhor nosso alcance, contando com o amparo dos Espíritos amigos que, em Teu nome, trabalham nesta fraternidade. E pedimos também o amparo para toda a humanidade, que a paz, a concórdia, o equilíbrio e a harmonia sejam com a constante dos corações de todos, hoje e sempre. Muito bem, então dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis, hoje continuando o versículo 7 do capítulo 6, vamos, como sempre fazemos, nossa leitura daqueles versículos iniciais, para nós entrarmos aí na atmosfera desse texto fantástico de Gênesis. Capítulo 6, versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Muito bem, nós começamos a estudar esse versículo 7 na semana passada. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então nós comentamos bastante na semana passada sobre esse primeiro trecho, disse o Senhor: destruirei, que é a alusão à lei de destruição. As leis naturais são imanentes. Elas são imanentes, ou seja, elas são inseparavelmente contidas tanto na natureza, na estrutura universal, quanto no nosso íntimo. As leis morais, por exemplo, estão esculpidas no nosso íntimo. Com o andamento da evolução, conquista do pensamento contínuo, da consciência, nós vamos começando a entender como as leis funcionam. E aquelas diretrizes trazidas por Moisés pela revelação são códigos de conduta para nós manifestarmos adequadamente as leis que nos são inerentes aqui na Terra. Manifestar adequadamente segundo padrão humano. Porque o bruto, o selvagem, o animal pode matar para sobreviver. Já nós, na faixa da humanidade, aprendemos que não mais.
Mas aquele instinto de matar permanece até que ele seja superado pelo instinto de construir, não de destruir. Lei de conservação. Nós vamos construir, passar a construir ao invés de destruir, quando adotamos virtudes na nossa caminhada. As virtudes são a salvaguarda, sempre para a felicidade, para não termos problemas nem com a justiça divina nem com a humana. Prática das virtudes. Certo? Destruirei de sobre a face da terra, o que está manifestado, está concretizado, o que está evidente, nada há oculto que não haja de ser revelado, exatamente para aferição, para cotejo e para destruição. Porque quando nós nos deparamos aqui com esse trecho, e disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o que criei, nós temos que buscar o entendimento que o versículo 8 vai trazer para nós. O que está dito no versículo 8? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, essa destruição aqui é aquela destruição que ocorre pelos eventos da natureza, os cataclismos da natureza, ou pelos desastres provocados pela ação do homem quando afastado das diretrizes divinas, quando corrompido, que é o que nós vamos estudar aqui mais à frente. Então, nós vamos praticar as guerras, desenvolver as guerras, criar as guerras. Então, aí é a lei de justiça. Ai do homem por quem o escândalo vem. Então, essa destruição, a destruição de um determinado grupo, segundo a necessidade da expiação, pelas leis naturais. Na época de Moisés, foi um dilúvio localizado. Na época que se seguiu, alguns milhões de anos após a destruição dos dinossauros, 65 milhões de anos atrás, teve um período de chuva na Terra que durou 1 milhão de anos. É mesmo? Poxa. 1 milhão de anos. Tá, né? Período chuvoso. Olha água nisso. Evidente, chove, para, mas mesmo assim. porque a vida sobreviveu, né? Um período longuíssimo Quando cessou esse movimento, a Terra tinha se transformado, era outra Terra, entendeu? Porque o cataclismo destruidor do dinossauro arrasou com tudo. Arrasou. Mesmo assim, os animais sobreviveram, plantas sobreviveram. Depois veio um período de chuva que revitalizou, vamos colocar assim, né? Então, sobre a face da Terra, e nós podemos aqui até trabalhar a face da terra do coração, que é o sentimento, a face do espelho, que é o sentimento. E o sentimento é que é o grande, é a matriz, simbolizado pela Eva, ou pela Maria, conforme o grau de evolução. O sentimento é a matriz geradora de tudo na vida. De tudo que o homem elaborou ao longo dos milênios, a fonte é o sentimento. Certo? As guerras também destruidoras vêm do sentimento. Sentimento de soberba,
sentimento de prepotência, ambição desmedida, orgulho, egoísmo, supremacia do forte sobre o fraco. Então, geram também as guerras. E a guerra não é obra divina, é obra do homem, precisa deixar isso claro. Está na ordem natural das coisas? Está por causa da natureza humana corrompida. Né? Nos tempos primitivos, a guerra... acontecia a guerra. Inclusive, os chimpanzés também que guerreiam, sabia? Chimpanzés. Disputa de território? É. Chimpanzé também foi. Recentemente teve uma guerra de um grupo de 200 chimpanzés contra um outro grupo. Está na lei da natureza. O chimpanzé que é o mais próximo, né? Aquele filme Planeta dos Macacos não é só ficção, não, né? Não, o filme é ficção, certo? Não, pois é, Mas o chimpanzé é nosso muito inteligente. parente direto. O chimpanzé, orangotango e gorila são hominídeos. Próximos. O termo até nem é hominídeo, é hominíneo, se não me engano. É um termo próprio. Símio com... Hominíneo, que é... Depois eu vou pesquisar direito. Mas o chimpanzé tem 99% do nosso DNA, é o mesmo. Certo? Então, o princípio inteligente ali já está para começar a evoluir na faixa do homem primitivo. Do homem primitivo. Sim. Não é o homem primitivo de Das cavernas. 1 milhão de anos atrás, não. É. Talvez nem de 2. É lá para o homem primitivo de uns 7 milhões de anos atrás. Corpo de macaco ainda. É. Né? Australopithecus, certo? E não o homem já mais avançado, né? Nem o Homo erectus, aí vai caminhando. Então é gradativo, certo? É gradativo. O fenômeno é gradativo. Então, quando ele entra na faixa da humanidade, em suas origens, o homem só tem instinto. Quando ele entra na faixa da humanidade, ele está carregado dos instintos. São as ferramentas, são as leis com as quais ele está exercitando. E que vão alcançar a grandeza na faixa da humanidade e a sublimidade na faixa da angelitude. Sublimidade, como aquela que Jesus exemplificou para nós aqui. Então, instruído sobre a face da terra, o homem que criei, desde o animal até o homem, até o réptil, até a ave do céu. Então, esses cataclismos naturais, na pauta da lei de destruição, eles alcançam os animais, alcançam os répteis, alcançam as aves e, obviamente, o homem. Como no caso aí desse fenômeno que ocorreu na época de Noé. Um dilúvio localizado, não foi um dilúvio generalizado, não, foi localizado, tá? Então, quando é localizado essa ação, aí é permitido por Deus, né? Está na lei da natureza. O que está na lei da natureza acontece de forma natural é permitido por Deus. Deus não exerce a ação direta na matéria. Questão 536b. Não sei disso, mas conforme a situação... Se acontece de acordo com a lei natural, é permitido por Deus. Não tem misticismo. Deus não é intervencionista. Não, mas não é bem isso. O que você quer dizer, então? Não sei expressão direito. É conforme a situação, a época, a região, tem que haver uma alteração daquilo ali, porque aquilo já tem muito... Mas tem os fenômenos naturais que são previstos, né? Que ocorrem segundo as leis naturais. Mas não pode, não existe uma Aprendendo no livro dos situação em que Espíritos. a lei natural tem que ser alterada. Aprendendo no livro dos Espíritos que os Espíritos podem
aprendemos no livro dos Espíritos que os Espíritos podem, até um certo ponto, manipular algumas coisas. Até um certo ponto, dentro das leis naturais. Eles não podem, por exemplo, fazer chover no Saara. Que aí seria uma derrogação das leis naturais, certo? Fazer chover constantemente. Ocasionalmente chove lá. Constantemente, não. Então, eles podem reunir, aglomerar para acentuar ali um acontecimento. É isso aí que eu estava vendo. Não é época de Noé. Está no livro dos Espíritos, né? Precisava de uma ação assim para... Mas nada que derrogue as leis da natureza. Não, tá. Já tinha lá chuvas previstas de só intensificar, você está entendendo? Ah, bom, é isso aí. É assim. Precisava acelerar aquilo, intensificar isso. Tá certo? Porque não existe derrogação das leis naturais. Existe aí uma... Tem que lembrar que isso aqui é um simbolismo, né? Eu sei. Gênesis é o Apocalipse, né? Tanto que nós aprendemos aqui estudando o livro Simbolismo. do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda sobre os mundos de expiação e prova, característica, né, dos mundos de expiação e prova, Santo Agostinho destaca duas, no item 15 do capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, do árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então nós podemos deduzir que no futuro o clima não será inclemente na Terra quando o homem, né, porque tanta violência, não é isso? Crueldade do homem quanto à inclemência da natureza proporciona aquele duplo trabalho para desenvolver as qualidades do coração e da inteligência. Então, no futuro, o homem, renovado em seus sentimentos, com sentimentos nobres, ele vai certamente melhorar as condições climáticas do planeta. Como? Por exemplo, você pode, como já acontece, né? Em pequena escala, você dessaliniza a água do mar e promove uma irrigação nas áreas desérticas. E você vai plantando. Você vai plantando ali. Como a China, por exemplo, está contendo a expansão do deserto de Gobi. Já tem algumas décadas que ela está plantando bilhões de árvores para conter a expansão do deserto. São bilhões de árvores que eles plantaram. A Índia também tem um processo lá de plantação de bilhões de árvores, que você vê do espaço da mais verde. Grandes áreas lá. Certo? Então, o próprio homem, utilizando a inteligência laureada pelos bons sentimentos, vai promover o melhoramento das condições de vida no planeta. Que já poderia estar acontecendo. Se nós, ao invés de nós gastarmos aí como determinado líder que pediu uma verba de $1 trilhão para continuar com as ações bélicas, imagine isso, para continuar com as ações bélicas, $1 trilhão. Absurdo. Você multiplica por 5, você vai ver quanto que é em real. Esse dinheiro daria para fazer obras espetaculares no mundo, na pauta que estamos falando aqui. Então, quando o egoísmo for banido, porque tudo depende do banimento do egoísmo. Nós aprendemos estudando o livro dos Espíritos. Não é isso? Depende do banimento do egoísmo.
banimento do egoísmo é um trabalho individual. Cada um de nós que vai se transformando, vai banindo o egoísmo. Quando o egoísmo alcança culminâncias, nós temos, infelizmente, os resultados desastrosos do excesso do egoísmo, que são as guerras provocadas pelo homem. Permitidas por Deus, porque está na pauta das leis naturais, que o mal é o seu próprio remédio. Vocês querem ser egoístas? Então, vocês vão ser egoístas e o mal vai ser o próprio remédio. O resultado triste do egoísmo, em grande escala, é a guerra. E como a gente sabe que mais ou menos 2/3 estão no plano espiritual, pode até haver um intercâmbio assim, não, esse grupo aqui não precisa passar na Terra agora. Não, com esse grupo. Vamos deixar passar essa confusão toda, que aí esses espíritos depois começam a reencarnar, né? E os espíritos podem até ver assim, olha... Tipo uma folga, né? Isso aqui é uma hipótese, tá, gente? Pode até ver assim, olha... Por enquanto está difícil implantar a regeneração. Vamos esticar um pouco mais essa situação aí para ver se mais gente saneia. Também vai. Esticar mais um pouco. Certo? As numerações são... porque... Quase que nós que definimos. Nós temos que ter em vista que, pelo que nós estamos vendo na Terra, não estou falando só de guerra, não. Quando você coloca na balança todos os ovos podres que a humanidade gerou, você vê que a regeneração não está perto. Os espíritos falam que está perto, né, para a gente desanimar, mas eu quero renovar gerações, meus amigos. É porque o perto dele é um, né? Renovar gerações e os bons substituindo os maus. E os bons que vêm vão sendo também contaminados em uma certa medida. Então é um processo lento. Aí tem os cataclismos que ajudam desencarnações em massa. Mesmo assim o processo é lento, tem que ter paciência. Não é? Então, inclusive, tem até uma tese que de vez em quando a gente vê da verticalização do eixo da Terra. Já ouviram falar? Sim. O eixo vai verticalizar. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Só que a verticalização, amigos, ela é lenta. Não é assim. Para a verticalização, a inclinação é de sei lá quantos graus, né? 10%? Não sei quantos por cento são. Por que tem essa inclinação? Porque a Terra, a Terra faz um movimento de rotação, né? Ela é tipo um peão, né? Só que ela faz um movimento de peão, ela cambaleia. Ela cambaleia, isso. Ao longo de 28, 26 mil anos, ela completa uma cambaleada. Então, por que ela cambaleia? Porque ela deve ter levado uma pancada lá nos primórdios de um corpo fenomenal, então ela inclinou um pouquinho. Então, para ela desinclinar de uma vez, tem que ter outra pancada. E forte. Se ela desinclinar de uma vez por uma pancada necessária é um evento de destruição, de extinção em massa. Igual foi, né? Evento de extinção em massa. Certo? Dizima a humanidade. Vai sobrar pouca gente, se sobrar. Se vier um astro dessa grandeza, para direitar a Terra, é um evento de extinção em massa, tipo o que aconteceu com os dinossauros, tá? Tá certo? Outra forma que isso pode ir ocorrendo de forma lenta é terremotos, ajustamento, placa tectônica. Isso aí vai ajustando, mas é um processo demorado. Porque também se tiver um terremoto de tal monta que o eixo da Terra, de uma vez só, ele verticaliza, também é um evento que vai cataclísmico. Tsunami, né? Aquele tsunami no Japão é em função de um terremotozinho. A cidade de Kobe. Em função de um terremotozinho pequeno. Agora, quando a gente fala de um terremoto
Não, aquela que vez foi 9 pontos. iria verticalizar a Terra, é um terremoto catastrófico. Não tem nem É imaginável, algo né? destruidor. Vocês estão percebendo? Então, E já reconstruíram a cidade. é. Lá. Porque lá eles são, né? Eles têm uma outra mentalidade, certo? Outra mentalidade lá Eu também. lembro que meu marido estava lá nessa Muito época. rápido, né? Já é inteligência sendo aplicada para melhorar as condições da natureza. Então, por exemplo, tem terremoto, então eles já desenvolveram prédios imunes a terremoto. É. E já não cai mais. Está na Ásia, tem vários. Taiwan, Coreia. A gente assistiu, Japão, a gente assistiu um programa sobre a China, um canal que chama ICL. Mostrou algumas coisas, o avanço tecnológico surpreendente, né? Sim, eles estão O avançando. Eduardo Moreira ficou até abismado com Quem ficou? o Eduardo Moreira, que é o Eu faço acessar esse responsável canal pelo aí, canal. ICL? depois eu vou te passar o link. Mas o que me chamou a atenção é lógico que, igual ele falou em determinado momento, é lógico que a China tem muitos problemas, né? Como todo país. Mas a gente vê um direcionamento do avanço tecnológico para as melhorias sociais, você está entendendo? A China tem problema, mas ela em 40 anos Tá encarando. tirou 750 milhões da miséria. A China tem problema, mas ela em 40 anos tirou Sim. 750 milhões da... Sim. Não. Foi 750 miséria. milhões da miséria. É interessante 40 anos. a visão que você faz com o avanço tecnológico, sabe? Sim. Você pensa no Coletivo. social. Você Impressionante. distribui para o coletivo. Que é o mundo da, Não que é o mundo da só pra- regeneração. A regeneração é coletivo. Interessante. É coletivo. A gente aprende aqui, ó, que perfeita equidade preside as relações sociais no mundo de regeneração. Está aqui no Evangelho. Pois é. Mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Está aqui no capítulo 3, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode falar só mais uma coisinha? do Pode? Claro. Então, tem a ver com religião. Eles perguntaram, porque fica aquele zum. Tem uma lenda, né? Que tem uma lenda aqui, que não é isso? a religião lá é perseguida, é proibida, aquela coisa toda, né? Aí eles tocaram nesse assunto, né? Aí ficou bem claro o seguinte, lá tem, aí o próprio cara, tem um brasileiro que assessorou e mora lá há muitos anos. Falou, onde eu moro, tem uma igreja, um templo budista, um muçulmano e tinha uma outra religião. Tinham quatro templos de seitas diferentes num lugar de lá. Agora, o que ele falou? O que é proibido na China? Você não pode ir para a rua Fazer e pregação. fazer pregação. Fazer letivo. Não pode. Não pode, quem falou que não pode, porque você tem que respeitar as pessoas que não têm a sua religião e os que não têm religião nenhuma. E tem que escutar. Então, Respeito. O templo está lá. Quem quiser vai lá no templo. É. Você não tem que sair fazendo pregação. Nossa. Né? Isso tem não que sair pode. fazendo pregação. Isso não pode. Isso é proibido. Tanto que o Espiritismo não recomenda, né? O Espiritismo não recomenda sair fazendo pregação de megafone. Nós fazemos as obras. Né? Quem quiser se aproximar pelas obras, No Japão também, é aproxima. Certo? os templos Tá. diferentes convivem numa harmonia, né? É como deve ser. Pois é. Como deve ser. Porque. Não vai ver. Depois eu falo. Até nas obras, Está dentro da Não. a Denise recomendava que antes de sair para a rua, porque muitos curiosos perguntam qual a sua religião, conforme a religião nem recebe marmitex. Dependendo do que Aí você você fala, de quando Deus. perguntar, você fala de Deus. Encerra o papo. cristão. Bom, cada um. Aí eu já não concordo. Eu falaria que eu sou espírita. Eu sou espírita, não, sou Eu espírita. sou espírita. Se o outro não quiser Muita receber, gente não recebe. ele vai com Deus. Não, mas ele vai com Deus, aí. O problema dele. Ele vai com Deus. Ele vai com Deus, o problema Mas dele. você Quer dizer, não vai fazer de propósito, não. Mas o espírita não é de Deus, não? Não, mas o espírita é o espírita. Sucinta. Espírita. Sim, mas você está negando. Você tem que dar o seu testemunho, eu sou espírita. Porque esse pessoal que combate o espírito tem que ver que o espiritismo produz boas obras. Eu sou espírita.
Ah, então eu não quero, então vai com Deus. Eu falei que eu era espírita. Siga seu caminho, vai com Deus. Ele falou, Depois ele vai pensar. Vocês não sabem o que é Mas, alma. não, Já fiz campanha, não, eu já fiz campanha do Kira. também, tá? Eu já fiz campanha do Kira, eu participei de Fiquei sopa. 10 anos. Eu já fiz campanha do Kira, participei de sopa. Aqui no Camilo Chaves, eu participei. Joga uma mitex É? em carro, no eu para-brisa. falei que eu era espírita, ele falou, vai embora daqui, isso é coisa de capeta. É. Então, tchau, Cuspiram na meu cara do Deus. Chico, cuspiram na cara do É. Chico, quando o Chico estava fazendo uma... Então, isso faz parte, gente, do testemunho, né? Sim. E Faz parte do outras testemunho. religiões também, não teve com a Madre Teresa de Calcutá, que cuspiram na mão dela, ela enfiou no bolso. É, pois é. Então é isso aí. Então, ó, o homem que criei, desde o animal até o homem, né? Que aqui é para uma reciclagem, não é isso? Então, a expiação que nos tira da terra, nesses eventos, nos devolve para o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós vamos fazer uma reciclagem de valores para voltar melhores. Na atualidade da Terra, esses que estão desencarnando atualmente, através das guerras, por exemplo, o caso que estão falando de destruição em grande escala, um certo contingente não volta para a Terra. Outro contingente está resgatando aí seus últimos débitos para voltar à regeneração. Tá certo? É. Nós estamos sabendo que o processo de separação do joio do trigo está acelerado. Nós temos visto aí nas reuniões mediúnicas. Então, é uma destruição com base nas leis naturais, nas leis naturais por si só, ou com a ajuda dos espíritos, né? Porque os espíritos são uma das forças da natureza. Então, eles podem intensificar com a autorização, no caso de Jesus, a autorização de Jesus, podem intensificar uma chuva, por exemplo, aqui e acolá, mas não uma guerra. Não. A guerra corre por conta dos atrasados. Quem vai acirrar uma guerra são os espíritos atrasados. Porque os bons espíritos vão trabalhar para usar um termo que eles usam muito aí no momento, para desescalar, para acabar com a guerra, minorar o sofrimento. Ao passo que os espíritos, os corrompidos, que nós vamos estudar aqui, querem mais é que a guerra continue e aumente. É o que eles buscam, os opostos, tá? Então, esses aí estão trabalhando por conta própria e vão responder por isso. Eles não são agentes divinos. A ação deles é permitida porque existe a necessidade da correção. Mas esses que fazem isso, depois vão pagar um preço caro, porque o degredo, atualmente, é o caminho mais certo para esses espíritos, né? Que a Terra precisa avançar, mudar a minha mentalidade aí. Porque me arrependo de os haver feito. Então, o segredo para entendermos aqui esse enunciado é o verbo feito. Porque Deus cria, Deus não faz. Quem faz somos nós, os filhos, que somos co-criadores em plano menor e os co-criadores em plano maior, como Jesus, por exemplo. E nós, como ainda estamos na luta pelo aperfeiçoamento, somos co-criadores em plano menor aqui na Terra. Toda boa ação que nós fazemos aqui, fazemos em nome de Deus. Porque Deus não exerce ação diante da matéria, Ele atua por meio daqueles que amam e fazem o bem. Está de acordo? Então eu me arrependo de ter feito. O arrependimento aí é processo humano. Processo dos espíritos da faixa da humanidade, tá? E o espírito puro já não tem arrependimento mais.
espírito puro já não comete equívocos para que vão levar ao arrependimento. Não. Então, o objetivo da evolução qual que é? Eliminar o arrependimento. Mas eliminar o arrependimento não pela frieza. Vou fazer, não vou me arrepender, não. Pela transformação. Pela transformação. E depois vai cair a ficha. Vai cair a ficha. Certo? Por isso que qual que é o caminho mais básico para nós termos menos arrependimento? É sempre termos boas intenções. Sempre termos boas intenções. Boa intenção vai sempre levar a boas coisas. Mesmo que a gente erre, vamos errar, erramos todos os dias e vamos continuar errando, mas o erro já não é mais da balda, não está mais na intenção, certo? Ninguém sai de casa e vai, eu vou tropeçar ali. Não. A gente sai para não cometer nenhum tropeço. Mas se tropeçar, a gente vai levantar, sacudir a poeira, continuar a caminhada. Eu errei, mas não tive a intenção de errar. Porque o problema é quando a gente erra com intenção. Aí é uma complicação. Mas sem intenção... E tem, alguns falam, fiz e faria de novo. Isso está na complicação. Né? Está na complicação. Então, o arrependimento, ele detona o processo de fazer diferente. O arrependimento detona o processo, é detonador de um processo de reconstrução. O arrependimento é bom, porque significa que a pessoa caiu em si. Mas constantemente termos arrependimento também não é bom. Significa que nós não estamos sendo eficientes no processo de melhoramento. E não toda hora tendo arrependimento significa que eu estou errando toda hora. Significa que eu não estou tendo vigilância. Você tem que se transformar, né? Senão... Sim. Porque igual, por exemplo, eu estou cometendo um assalto, né? Aí a polícia chega, me pega e me prende, né? Aí, na hora que eu estou preso, vou ser preso, aí eu me arrependo de ter roubado, não pelo roubo em si, mas porque eu fui preso. É mesmo, Então, se eu realmente não me transformar, quando eu sair da cadeia, vou roubar de novo. E como nós, Isso né? acontece, né? Que como nós temos leis brandas, nós já até estudamos aqui sobre as leis, se vocês se recordam, certo? Lá nas questões 700 e... deixa eu ver aqui... Nós vamos a partir da... Nós já descobrimos aqui que nas épocas de barbárie nós precisamos de leis mais rigorosas. Vocês se recordam? Nós estudamos aqui há pouco tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui... 790 e poucos. Escreveu? Projeto... 794... Qual a causa da instabilidade das leis humanas? 795. Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. A proporção que os homens foram compreender melhor a justiça, dispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais instáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos se identificam com a lei natural. Aí continua mais à frente aqui. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade,
Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, são cada mundos de expiação e prova. Essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que de lhe secar a fonte. Mas para secar a fonte do mal, é preciso incentivar a bondade, o combate ao egoísmo, mudar todo um sistema educacional, incluir nas escolas, né, o ensino do humanismo, por exemplo, né, os bons sentimentos, as virtudes, ressaltar, tá certo? Que aí vai se combater na causa. Porque hoje, você estava falando aí de roubo, eu até estava vendo esses dias que prenderam aí uma quadrilha aí que estava milhões das pessoas, né? Invadiu as casas. Então, qual que é o modus operandi deles? Eles roubam até serem presos. São pegos, são presos, não ficam muito tempo na cadeia, porque as leis não são... Uma sociedade depravada, certamente, precisa de leis severas. Como as leis não são severas, então eles saem e continuam, percebeu? Agora, isso tudo é um jogo de, como eu estou falando, de causa e de efeito. Por que tem esses grandes criminosos? Por causa da grandeza do egoísmo. A grandeza do egoísmo gera os grandes criminosos e retroalimenta o processo. Por isso que mudar uma sociedade demora. Para implantar a regeneração, demora. E dentro desse mecanismo, que está falando aí, esse mesmo ladrão, como a nossa sociedade também ela é egoísta coletivamente, ela não vai proporcionar para esse ladrão condições para que ele se melhore. Exatamente. Para que ele veja, olha, vale a pena ser honesto. Não. Na maioria das vezes, como não há um investimento nisso, você acaba alimentando, né? É preciso melhorar escolas, é preciso melhorar condições de trabalho, é preciso melhorar salários, é preciso ter emprego. O mais importante é a educação, né? E quando a gente vê um depoimento desse sobre a China, socialmente falando, pelo que tudo vai sendo feito, está muito mais perto da regeneração do que nós aqui no Brasil. Né? Muito mais perto. Dinamarca, Holanda, Suíça, esses países estão resolvendo problemas sociais sérios, porque é a premissa para você ter um mundo regenerado. Você tem que, as condições sociais têm que ir sendo melhoradas, porque aí aqueles espíritos que não quiserem aproveitar as condições sociais melhoradas, aí sim eles vão sendo retirados, vão fazendo mau uso. Não é isso? Porque o senso do mundo de regeneração é um mundo onde prevalece o senso de coletividade, não é o seu egoísmo. Não prevalece a lei do mais forte. Não prevalece, meu filho é o primeiro aí vou mexer uns pauzinhos aqui para meu filho conseguir uma... Não tem isso na regeneração, não vai ter isso. Eu dar um jeito nas leis para eu poder ganhar mais dinheiro do que os outros. Eu manipular aqui as brechas legais, aí uma certa categoria aumenta os seus salários, né? Então vai se caminhando com um barulho desse, e aí querem que todos durmam com um barulho desse. Como é que dorme com um barulho desse? Isso acontece. Aí tem aquelas massas que vão se revoltando, tem aqueles que vão se revoltando lá. Então é complexo, o negócio é complexo, amigo. Ontem teve a reunião, né, do tratamento. E aí a Aninha não tinha chegado para anotar os nomes, e eu fiquei, né? Aí uma pessoa conhecida me falou assim, seu neto vem, que ele sempre vem, José. Vem. Então coloca o nome dele aí. Falei, não, ainda não chegou.
Ué, mas você está aqui? Eu falei, eu sou eu, ele é ele, a mãe e os pais dele são. Vai, chega uma criança aqui, antes dele, o nome daqui dele, não, tá vendo? É nas pequenininhas coisas. Exatamente. Tá, Eu falei, não é justo. isso está entranhado na alma ainda É. do espírito que habita a Você terra. ainda falou assim, se fosse Entranhado. eu não colocava. Ainda fico com raiva. A busca dos próprios privilégios. Então, Aí fiquei pensando nisso, tá vendo? Nas coisas. aí você vai somando na sociedade vários com esse tipo de mentalidade, certo? O que acontece no campo social? Problema. Então, complexo. Então, esse arrependimento aí é nós mesmos, pelas obras que nós temos feito. Nós aqui já alcançamos esse estágio de nos arrependermos. Tem muita gente que ainda não. Aí, desses que ainda não, temos os corrompidos, que vamos estudar mais aqui à frente, e tem aqueles que estão no estado de nulidade moral, que ainda nem sabem o que é arrependimento. Porque o que eles fazem não é mal, certo? Não é maldade. Quem que se arrepende? É aquele que já interiorizou a lei, código de conduta legislativo, 10 mandamentos, que é para domar as inclinações más, que são as leis. Então ele já interiorizou, mas ele não quer praticar. Ele quer continuar sendo o mais forte dominador, certo? Então, esse aí que também não se arrepende, mas aí é um caso grave. É um caso grave. O novo não é caso grave, ele está na linha natural dele. Quando ele estiver no meio e tiver só espíritos bons, ele naturalmente ele vai acompanhar os bons espíritos. Ele não tem maldade no coração ainda. Agora, quem que tem maldade no coração, no meio dos bons, é como a raposa no galinheiro. Ou o lobo no curral de ovelhas. Certo? Tá claro aí? Alguém quer fazer um comentário? Vamos lá para o versículo 8, falar de Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, Noé, vamos lembrar aqui, Noé representa um grupamento ali que não estava entrando naquela confusão, naquela corrupção. Como hoje na Terra, certo? Tem a corrupção generalizada aí, permeando aí todo o orbe. Tem países que já têm leis que conseguem minimizar, outros ainda não temos leis que conseguem minimizar. E então tem o grupo dos corrompidos e tem o grupo dos que estão buscando se transformar. Então, quando vem um evento, por exemplo, um evento como uma guerra, por exemplo, quando uma guerra atinge uma localidade, ela vai pegar todo mundo que está naquela localidade, mas todo mundo que está ali está por um motivo. Aí vai ter aqueles que precisam da expiação, tem aqueles que pediram para estar ali para poder ajudar os que vão estar na expiação, tem aqueles que querem eliminar os últimos resquícios de imperfeição para sanear, certo? Tem de tudo. Menos vítima inocente. Vítima inocente não tem. Esse não seria injustiça, né? De Deus. Seria injustiça. Porque a própria lei natural da reencarnação, porque a reencarnação, amigos, ela se dá em bases naturais. Grosso modo falando, né? Agora, tem as reencarnações preparadas, que são aqueles elementos que já têm uma condição de fazer algo diferente, então, é uma preparação.
Então, a lei natural de reencarnação vai atraindo os espíritos para onde a necessidade de sanear o egoísmo leva. Isso é Estão bem entendendo? também, né? Juntar aqueles. Vão ser atraídos. Isso também acontece de mundo para mundo. A atração natural do mundo. A Terra tem muito espírito primitivo aqui. Por quê? Porque a Terra está atraindo. Por que a Terra está atraindo? Porque tem muito egoísmo. Muita barbárie sendo cometida por gente que conhece a lei divina. Então atrai quem? Os espíritos primitivos, que precisam aprender sobre as leis. Não, no mundo deles não tem ainda lei nenhuma. Prepondera a lei do mais forte. Aqui tem a lei, mas os mais fortes dão um jeito de utilizar a lei em seu favor. Então aqueles que não conhecem lei nenhuma vêm para cá. São atraídos, certo? Nós vamos entender isso no futuro, como se dá esse processo. Nós vamos ver os fluxos, contrafluxos, como é que é. O sistema é natural, tá? Os espíritos ajudam, né? Tem naves e tal, mas tem uma lei natural que permeia isso. Isso não é contra a natureza, não. Bom, já que aquela turma ali tem conhecimento das leis, mas não quer praticar as leis, precisa de corrigir. Tem a turma aqui que precisa de conhecer as leis, já está chegando a hora de conhecer as leis, e vai ajudar a corrigir aquela turma de lá. Então, casa, turma. Casamento. De acordo aí? Então Noé, porém, achar graça aos olhos do Senhor, gente, é simplesmente, isso não é, aqui nós estamos falando de favorecimento, nepotismo, não. Estamos falando de ser virtuoso. E a graça é uma virtude. Então ele era gracioso por causa das virtudes. Então achou graça aos olhos do Senhor. Porque o Senhor está interiorizado em nós. Está interiorizado. Pelas leis. Justo e reto, né? Então. Pelas leis que nós já concordamos com ela e buscamos praticar. O Senhor está o Senhor do destino, das rédeas das ações. Então, show graça. Então ele vai, aos olhos da comunidade espiritual elevada, vai ser um ponto de referência. Ponto de referência para ajudar muita gente. O que acontece com todos que estão buscando praticar o bem e o amor ao próximo. Se torna um ponto de referência. Então, uma casa espírita com muita gente bem intencionada se torna um ponto de referência. E vão se somando as casas espíritas, os templos sérios, as instituições sérias. Então, tudo isso vai se somando, vai formando uma rede de acolhimento, certo? De acolhimento. Então, achar graça é simplesmente estar em estado de graça. Que não é um estado aleatório. Porque as pessoas ficam em estado de... Fulano está em estado de graça porque ganhou na Mega Sena. Então, está em estado de graça. Todo mundo, lógico que se a gente ganhar na Mega Sena, vai ficar um feliz, eufórico e tal, né? Naquele primeiro momento. Depois a gente cai na... passa. Você pode enveredar por descaminhos, você pode começar a fazer coisas equivocadas por causa daquela abundância de dinheiro. Então aquela graça vai para o espaço, né? Pode ter um infarto na hora. Então o que era graça vira desgraça. Sim. Né? Já aconteceu. Já. A graça pode virar desgraça. Exatamente. Porque muitas vezes a gente tem virtude porque não tinha condições de praticar o erro. Né? Falta de dinheiro, por exemplo. Exatamente. O elemento vem sem dinheiro é porque por uma razão. Isso que eu ia falar, ninguém miserável todo. Uma razão. No mundo, né, como expiação e prova, o elemento vem sem dinheiro por uma razão. Aí se cai um dinheiro, às vezes vai passar pela pau da riqueza, vai cair um dinheiro para ele, para testar. Porque às vezes ele pediu, né? Olha, eu quero ir pobre para eu ser comedido, mas eu sei que eu vou ter que passar pela pau da riqueza, então eu quero ir pobre primeiro para depois
quando eu recebi a riqueza, eu estou vacinado, certo? Às vezes o elemento se esbalda, ele chuta o balde, como a gente fala aqui na gíria. Esquece tudo. Ah, vou dar uma volta ao mundo. Né? Acontece isso. Aí nessa dele entrar no caminho do egoísmo, dando uma volta ao mundo, ele pode entrar numa zona de guerra lá, distraído lá, entendeu? Nem volta. Aí vai ser, aí eu vou pra lua, isso aqui tá muito. Só que a Lua não tem nada, né? Vai fazer o que na Lua? Tem, Não tem agora. vai demorar muito a ter, né? Pois é, vai No, ser no curto prazo, no futuro a humanidade vai estar em outro patamar, né? No futuro não vai ter essa disparidade que tem hoje aqui, então... Então Noé achou graça aos olhos, então esse é um movimento de dentro para fora, tá? Não é favorecimento, não. Cumpriu determinados rituais, e achou graça, não. Isso não é assim que funciona, não. Não é graça de engraçado. Não. Também não é graça de fazer gracinha, não, de ser cínico, né? De sarcástico. Né? Isso lá no mundo espiritual é complicação, né? Graça de deboche, né? Aqui que tem uma tendência a debochar, ser sarcástico, no mundo espiritual, ele pode tomar um sustinho no mundo espiritual. Certo? Ele não sabe quem que está inspirando ele a ser sarcástico, irônico toda vez. Porque não acontece isso, ele está falando de coisa séria e vem um com um sarcasmozinho. Quem é que está inspirando aquele sarcasmo aí? Essa pessoa contumaz, tem um contumaz ali que está junto, não tem? O Bezerra de Menezes não vai inspirar ninguém a fazer sarcasmo. Correto? Então a gente tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas. Com essas pequenas coisas que vão minando a graça. Vai minando a graça, não é isso? Colocando a manchinha ali Vai ficando sem graça. vai ficando sem graça. Certo? Então, nós não vamos entrar no versículo 9 não, por causa do tempo. O tempo é esgotado. Semana que vem nós já vamos entrar no versículo 9.